Olá, vamos iniciar mais uma semana de leitura do nosso alimento diário. Alimento diário cujo tema é a Igreja, coluna e base da verdade. Nós estamos lendo o segundo volume, que tem por título A Cumplicidade na Obra do Senhor. E nós vamos ler o dia de segunda-feira, que tem por tema Ser Fiel à Comissão. Deixe seu like, faça sua inscrição no canal da Igreja em Camaçari e compartilhe esse vídeo. Nós temos visto desde a semana passada, nas últimas semanas, o exemplo de Timóteo, que se tornou um cooperador de Paulo, que foi fiel a Paulo na sua comissão e até no final da sua obra ele estava junto de Paulo, sendo útil para o ministério. Nós vimos na pessoa de Timóteo uma pessoa que era pura, tinha fé sem hipocrisia. Então o Senhor pôde usar muito Timóteo para a obra. Isso mostra também, irmãos, que nós temos que ser usados por Deus. Nós não temos nenhuma capacidade, mas percebemos que o Espírito, ele nos capacita para essa obra. O que Deus quer hoje, irmãos, é que nos alistemos nesse exército, né? Um dia nos tornaremos a noiva de Cristo e se tornaremos esse seu exército. Nós não queremos apenas um mero estudo teológico da epístola de Paulo a Timóteo, mas o que nós queremos é receber mais revelação dessas epístolas e, por meio dessas epístolas, sabemos que Deus tem um plano e, contudo, para executar esse plano, ele precisa da igreja. Por isso que hoje a igreja ela está colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Isso é um privilégio para nós hoje. Sermos chamados por Deus para executarmos o seu plano. Deus ele tem um plano, mas ele só vai executar por meio da igreja. E nesse processo nós somos aqueles que foram chamados para participar dessa comissão. Por isso que, para podermos sermos úteis a Deus hoje, a exemplo de Timóteo, nós precisamos ser pessoas simples, pessoas puras. Dessa maneira, Deus tem um caminho em nós. Quando vemos a história do povo de Israel, nós vemos que o povo de Israel, no seu início, foi um início bastante glorioso. Eles serviram de testemunho para Deus nessa terra. Deus agia nessa terra, realizava suas grandes obras nessa terra por meio do seu povo. Mas, infelizmente, depois que eles receberam a lei, eles tornaram essa lei uma religião judaica e eles perderam essa simplicidade. Por isso, no Novo Testamento, nós vemos que quando a igreja começou, os apóstolos com 120 galileus, eles começaram de uma maneira simples e saíram e pregaram o evangelho para toda aquela região. Mas no final do primeiro século, infelizmente, a degradação entrou na igreja através de religião, filosofia, teologia, e isso permanece até os dias de hoje. Mas graças a Deus, nós porém, irmãos, nós não queremos viver ou virar uma religião. Por isso que, ao estudar 1 e 2 Timóteo, a nossa intenção não é simplesmente fazer um mero estudo, mas um mero estudo teológico cheio de doutrinas. Nosso desejo é voltar à pureza do Evangelho de Cristo. Louvado seja o Senhor. Portanto, nós podemos pedir graça ao Senhor que temos para sairmos de toda essa esfera religiosa, teológica, doutrinária, e precisamos entrar no coração de Deus e conhecer a sua vontade. Então, assim nós podemos ser um canal adequado para Deus agir na terra, principalmente nesses tempos finais. Então, essa epístola de 1 e 2 Timóteo, eles registram o que Deus providenciou para Paulo, um cooperador muito precioso. Então, Timóteo, ele era um jovem íntimo do apóstolo Paulo e totalmente alinhado ao seu ministério. Por isso Deus pôde usá-lo grandemente, como nós falamos. Embora Timóteo fosse um jovem, uma pessoa muito nova, ele aprendeu com o apóstolo por meio dos sofrimentos, das suas dificuldades, e por tudo isso não perdeu o foco da vontade de Deus. Então ambos eram cúmplices na obra do Senhor. Então, pela misericórdia do Senhor, hoje temos vários jovens cooperadores também cúmplices no cumprimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele é o autor
dessas duas cartas a Timóteo. Então, a primeira delas foi escrita mais ou menos na época do ano 65 depois de Cristo, após o seu primeiro aprisionamento. O livro de Atos, ele nos mostra que Paulo quase foi morto ali em Jerusalém, em razão de acusação dos judeus. Porém, o comandante Lísias interferiu e salvou sua vida, conduzindo com segurança a Cesareia, onde o apóstolo ficou preso ali por 2 anos. Além disso, os judeus que haviam jurado matá-lo pediram para que ele retornasse a Jerusalém para ser julgado. Entretanto, isso não passava de um plano para tirar a vida do apóstolo. E sabendo disso, Paulo apelou para César e foi levado a Roma, onde foi preso pela primeira vez em razão da acusação dos judeus. Mesmo naquela situação, Paulo ele tinha alguns privilégios, como alugar uma casa, e também tinha liberdade de receber cooperadores e outras pessoas nos quais ele pregava o Evangelho. Muitos irmãos ali foram salvos, integrantes da guarda pretoriana, até mesmo Onésimo, um escravo foragido, que posteriormente se tornaria um cooperador importante na obra do Senhor. Então isso mostra-nos que o apóstolo ele era um evangelista fiel à sua missão em qualquer circunstância oportuna ou não. Mesmo preso, ele estava ali fazendo a vontade do Senhor e pregando o Evangelho. Então, assim como Paulo, nós somos encorajados a aproveitar todas as ocasiões para poder pregar o Evangelho. O apóstolo aproveitou seu período de aprisionamento e foi ali que ele escreveu essas cartas maravilhosas que nós desfrutamos hoje, como Éfeso, Colossos, Filipenses, Filemão. As 3 últimas ele as escreveu juntamente com seu jovem cooperador Timóteo, que permaneceu à disposição do apóstolo durante todo aquele tempo, ou seja, 2 anos. No ano 64 depois de Cristo, Paulo, solto temporariamente, pois a pressão dos judeus havia cessado e o processo foi urgente até que alguém lhe desse novo andamento. Isso nos mostra que todas essas situações adversas não podem ser obstáculo por causa da vontade do Senhor. Talvez as tribulações pelas quais passamos fazem-nos prisioneiros. Contudo, ainda assim, podemos orar ao Senhor para que Ele nos mostre como fazer a sua vontade naquela circunstância. Mesmo sob pressão, podemos ser fiéis à nossa comissão. Hoje, por causa dessa pandemia, podemos nos sentir aprisionados, sem poder reunir, sem poder interagir com os irmãos, mas mesmo assim podemos orar ao Senhor para que o Senhor nos mostre um caminho para que possamos servir. Então, a soltura do apóstolo, que já estava, não foi nenhuma surpresa, pois ele já esperava ser solto. Mas no livro de Filipenses mostra que ele predisse e encontraria os irmãos. No livro de Filemão também vemos sua expectativa da saída da prisão. No versículo 22 ele diz: ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero por vossas orações, vos sereis restituído. Então, após a prisão, Paulo visitou Éfeso, deixando Timóteo ali, e partiu para Macedônia, onde ele escreveu sua primeira carta a Timóteo. Eu queria fazer uma pequena oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu para cumprir a sua vontade. Leva-nos a permanecer simples e fiéis à sua comissão. Queremos que o Senhor nos use ainda nessa época para fazer a sua vontade. Louvado seja o Senhor.